Olá, estamos aqui hoje em mais um programa A Presidente Convida. Hoje estamos recebendo o presidente da FENACOM, o presidente Mário Berti. Muito obrigada, presidente. Nós é que agradecemos pela oportunidade e pela honra de estar aqui numa entidade das mais respeitadas e das mais pujantes aqui do Distrito Federal. E eu quero dizer desde já que aprecio e parabenizo pela oportunidade desse congraçamento entre as entidades que, no fundo, têm objetivos muito comuns. Para nós é uma alegria, presidente, ver o trabalho da FENACOM sendo feito em parceria com todas as outras entidades contábeis, né? Cada um na sua competência, mas num esforço muito importante nesse momento, que é cada vez mais tornar a empresa contábil forte, o contador forte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência à frente agora da FENACOM. Na verdade, assim, a FENACOM é uma entidade que ela vem num crescente muito importante nos últimos tempos, especialmente pelas suas conquistas na área política. Preciso dizer da enorme responsabilidade que isso significa, porque nós estamos falando de aproximadamente 400 mil empresas brasileiras. E imagina nesse universo quantos anseios e quantas demandas existem por detrás desse universo de empresas. Mas a gente tem conseguido aí alguns avanços muito importantes, que nos dá a tranquilidade de continuar nesse trabalho. Só por comentar, por último, tivemos aí a conquista da anistia das multas da GFIP, onde a gente fez um cálculo assim, presidente, aproximado. A gente imagina que essa anistia representou uma economia de perto de 500 milhões de reais. Se a gente for considerar só os valores mínimos que seriam devidos pelas multas pela falta de entrega da GFIP. Foi um trabalho de um ano, até lembro que você me visitou. Estivemos juntos conversando a respeito, e era um anseio, uma demanda, imagino, diária. Era uma coisa que estava angustiando o empresário. É bem verdade que existem dois lados nessa história, porque, primeiro, o empresário contábil foi um pouco relapso, a gente tem que reconhecer isso, por não apresentar dentro do prazo. Mas a própria Receita Federal reconheceu que, ao deixar isso acontecer durante 5 longos anos, criou uma certa zona de conforto por conta de ajustes eletrônicos lá entre Receita e Previdência. Mas, enfim, o fato é que a lei previa o pagamento da multa e a única forma de resolver isso foi através de uma medida provisória, que transformada em lei, e que foi uma vitória aí bastante expressiva. Sem considerar, agora, por exemplo, daqui a pouco nós estaremos participando de uma solenidade vai desburocratizar a abertura e encerramento de empresas, e aí na frente já teremos também a revisão da Lei Geral do Supersimples, e a gente está participando ativamente disso. Que é importante, presidente Berti? Exatamente a FENACOM sendo chamada, o próprio CFC também, fazendo parte desses grupos de trabalho, a exemplo do próprio trabalho do ministro Afif. Verdade, aliás é bom e é importante e necessário que se diga a importância do ministro Afif na condução desses nossos anseios. O ministro Afif tem sido um parceiro de primeira hora e nós temos tido com ele conseguido avanços nas nossas reivindicações, até por conta da sua visão empresarial e pelo fato de ele ser hoje um dos ministros de maior confiança da presidente. Esse mesmo fato da anistia das multas, ele teve um papel fundamental. E ele também acabou nos colocando num outro grupo de trabalho que é preciso ressaltar, muito importante, que é a respeito do E-Social. Temos agora a realidade nova do E-Social, saiu essa semana o manual. Saiu ontem o manual, e este manual ele já é o primeiro passo para a implantação do E-Social. O E-Social é uma quebra de paradigma, a gente precisa dizer isso. Nós entendemos que é uma ferramenta que vai ser muito útil, mas a sua implantação vai ser muito custosa, ela vai ser muito trabalhosa. E, felizmente, lembrando que no ano passado, esse assunto estava sendo jogado, por assim dizer, num linguajar mais chulo, goela abaixo, com prazos definidos e que seria impossível de ser implantado. Nós fizemos uma audiência pública com os ministros
e lá conseguimos com que, mais do que a prorrogação desses prazos de implantação, nós conseguimos um cronograma interessante. E além disso, nós estamos lá participando quase todos os meses de um grupo de trabalho para fazer com que as adaptações desse projeto sejam viáveis ou mais palatáveis para a classe contábil brasileira. Isso que é importante. Hoje a gente percebe que as entidades que representam as empresas contábeis, a classe contábil deste país, elas têm assento hoje em grupos de discussões. Verdade. Aliás, isso é uma coisa inédita, porque o que acontecia no passado recente, e só para lembrar, chegava final de ano, a gente ficava aguardando no último dia do ano o diário oficial do dia 31 de dezembro, para saber quais seriam as novidades, especialmente na área tributária, imposto de renda, por exemplo, que iriam afetar a vida das nossas empresas e dos nossos clientes por consequência. Hoje essa coisa mudou. Primeiro que não está existindo mais essas coisas muito na surpresa. E o que é mais interessante é que, na maioria das vezes, a gente está tendo a oportunidade de opinar antes dessa lei ser promulgada. É bem verdade, é preciso que se diga, que às vezes se cria uma expectativa. Então, as entidades contábeis, o CFC, a FENACON, tudo pode. Não é bem assim, né? A gente pode dentro dos limites da razoabilidade. Então, a gente tem possibilidade de dizer para eles o que vai acontecer na prática quando essa lei entrar em vigor. Mas, obviamente, a gente não consegue fazer com que tudo aquilo que a gente gostaria tivesse inserida na lei. A gente também não pode criar essa expectativa de que tudo é possível e que tudo a gente vai conseguir. Mas este avanço da gente poder ser ouvido antes da promulgação da lei é uma conquista, um patrimônio que não tem valor, não dá para calcular o valor. E que vem ao longo do tempo sendo construído. A gente percebe também, presidente Berti, um amadurecimento já no aspecto até político, dentro da classe, dentro das empresas contábeis. Então essa construção, eu acredito que ao longo dos anos, hoje estamos colhendo esses frutos. A exemplo também da própria questão da lavagem de dinheiro, né, que gerou realmente alguma inquietação e que a gente tem na lei um momento, hoje atual, tanto do contador quanto da empresa contábil, de dar uma resposta para a sociedade. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho sobre o assunto. Eu vejo isso como de extrema importância, porque, além de tudo, é uma prevenção e uma proteção contra o profissional. Contra não, a favor do profissional. Porque o que acontece, aliás, hoje o que mais se vê na mídia é notícia de falcatrua, de lavagem de dinheiro e por aí vai, o que nos angustia enquanto cidadãos, enquanto empresários. E nesta oportunidade em que essa legislação vem trazer essa proteção para nós, empresários, é muito importante, porque a gente pode, sem que isso traga maior desconforto, porque está previsto na lei, não é uma coisa que nós criamos, permite que a gente possa nos salvaguardar de situações, e também, vamos só fazer um exemplo, volta e meia se vê também na mídia, contador envolvido em escândalo, etc. Isso vai existir, sempre vão existir os maus e os bons profissionais, mas os bons profissionais vão poder se precaver a partir desta nova legislação. Eu vejo como um ganho. Eu gostaria também, presidente Berti, colocando esses novos desafios, tanto para o profissional da contabilidade, especialmente para as empresas contábeis. Nós estamos falando do momento de escrituração digital, de muitos avanços, né? E temos uma economia que tem, até pela questão política que estamos vivendo no país, sendo afetada. Quais são as perspectivas e qual é o planejamento de trabalho da FENACON para esse exercício? Olha, a FENACON, bem como o CFC, as entidades contábeis como um todo, os sindicontes, por aí vai, estão muito preocupados com a formação e com a qualificação do profissional, dos empresários e, por consequência, de sua equipe de trabalho. Eu tenho uma noção de que, a partir do advento dessa nova sistemática de escrituração contábil, fiscal, nota fiscal eletrônica, agora mesmo estávamos falando sobre e-social, que é um outro avanço. Enfim, esses avanços tecnológicos estão fazendo, na minha opinião, com que haja um verdadeiro divisor de águas. Eu tenho um conceito para comigo, presidente. Eu acho que a nossa profissão
é uma profissão que está, por assim dizer, na crista da onda. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque é fácil perceber quais eram as grandes fortunas do passado. Eram empresas, grandes indústrias, grandes empresas comerciais, automobilísticas e por aí vai. Quais são as grandes fortunas de hoje? Microsoft, Google, Yahoo. E o que é que esse segmento em expansão grandiosa vendem, na verdade? Informação e solução, na verdade. E o que é que nós, empresários contábeis, vendemos? Informação e solução. Portanto, nós estamos numa fase muito interessante de crescimento e de possibilidade de crescimento. Só que eu faço uma ressalva. Não basta estar na atividade para ter sucesso. Porque, pegando um gancho no que eu dizia há pouco, as inovações tecnológicas fazem com que haja necessidade de um preparo muito maior. Então, esse divisor de águas que eu falo é o seguinte: quem se preparar, quem estiver com condições de atender todas essas exigências, e mais que isso, a exigência do próprio cliente, que hoje é muito mais exigente do que era no passado, ele vai sobreviver. Mas, por outro lado, quem não se preparar vai sair do mercado. Porque não há condições hoje de você sobreviver no faz de conta, como era no passado. Hoje não, hoje as coisas são online, as coisas acontecem no momento exato em que você está escriturando um documento, ele já está sendo informado nos computadores da Receita. Se não se preparar, vai cair fora, mas se preparar, vai ter sucesso. Uma baita oportunidade para alavancarmos negócio e dentro disso, cada vez mais prestar um bom serviço, né? E cada vez mais um patrimônio para a nossa empresa contábil, para o nosso contador. Presidente Berti, eu agradeço, né, a presença do senhor aqui na Casa do Contabilista do Distrito Federal. Muito obrigada e gostaria que o senhor passasse uma mensagem para aquele empresário contábil e para o nosso profissional aqui do Distrito Federal. Muito bem, eu devo dizer que, repito, eu é que agradeço essa enorme oportunidade de poder estar aqui trocando ideias a respeito da nossa profissão, do mundo em que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para vocês, empresários contábeis, de que a gente está numa luta contínua, diária e permanente na defesa dos nossos interesses. Nem sempre a gente consegue tudo aquilo que gostaríamos, mas hoje eu diria que a FENACON é muito respeitada em todos os níveis. Ressalto aqui a excelente parceria que nós temos com o CFC, com o sistema CFC, e aliás é fruto disso que nós estamos aqui, e isso só tem nos trazido benefícios. A gente hoje, felizmente, vive um clima muito interessante. A gente percebeu que a gente tem objetivos comuns e o próprio governo hoje percebeu que nós somos o grande aliado deles e não um concorrente. Então isso é um momento de rara felicidade nesse sentido. Vejo com algumas dificuldades, mas por outro lado sou otimista no sentido de que há possibilidade sim de a gente ter sucesso. Obrigada, presidente Berti, e até um próximo encontro, até um próximo convite da presidente aqui do CRCDF, levando uma informação de instituições parceiras, instituições com objetivos comuns para o nosso profissional aqui do Distrito Federal. Muito obrigada e até breve.